Bom dia, que nesta manhã nós tenhamos aí mais um momento onde, felizes por estarmos aqui reunidos, consigamos promover algumas reflexões, algumas meditações, e nós estamos acompanhando para isto, para nos ajudar, a obra de Joana de Ângeles, o autodescobrimento, uma busca interior, para que nós possamos ter um roteiro de reflexão. Nesse momento em que na existência humana, na Terra, passamos por grandes desafios, né? A humanidade sempre passou por desafios, mas estamos em momento de transição. O planeta vai passando aí, começando a sua transição, iniciando o processo lento e delicado da regeneração. Então nós somos convidados a reflexões profundas nesse sentido, para que a gente consiga, recebendo o auxílio da espiritualidade, trabalharmos em nosso coração valores que nós necessitamos urgentemente desenvolver, para que nós consigamos então melhorar a nossa vida e também diminuir o impacto, né, o choque daquilo que nos alcança em decorrência das nossas atitudes, no nosso comportamento. Tudo que nós fazemos tem um choque de retorno. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, que é uma lei profundamente amorosa, né? Não é uma lei punitiva. Muitas criaturas acham que é o bateu, levou, a pena de talião dos antigos, né? Mas não é nada disso, não. A lei de causa e efeito é uma lei amorosa, que permite que nós possamos aferir se o nosso comportamento está ideal ou não. Quando nós transgredimos uma lei divina, naturalmente os impositivos que envolvem aquela lei nos conferem uma lição, para a gente aprender se aquele comportamento é correto ou não. E sentindo no nosso mundo emocional os efeitos daquilo que a gente mesmo cria, nós vamos aprendendo o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Pode ser que leve muito tempo até que a gente entenda essa lição. Pode ser que a gente compreenda agora, dependendo do esforço, da dedicação que nós façamos para isso. O nosso orgulho ainda é muito grande, nossa vaidade, nosso egoísmo ainda é bastante acentuado, nós temos dificuldades em aprender lições com a vida, porque a gente sempre acha que está certo. E ensina-nos a doutrina espírita que mesmo que nós tenhamos razão numa contenda, numa experiência ruim com alguém ou com a própria vida, mesmo tendo razão, a reação que nós temos não é a mais apropriada. Porque ter razão não nos dá o direito de responder na mesma moeda, de pagar na mesma moeda, de ofender quem nos ofendeu, de nos revoltarmos contra a vida porque ela, de alguma maneira, não se apresentou como nós gostaríamos. Porque tudo tem um propósito, tudo tem um sentido que nós não compreendemos. Não nesse momento. Mas vamos compreender um dia, à medida que vamos desenvolvendo os nossos sentimentos. Porque o homem que se espiritualiza, o homem que busca o envolvimento amoroso, que desenvolve os seus sentimentos melhores, os sentimentos nobres, ele acaba por compreender a vida numa abrangência maior. E normalmente as suas dúvidas diminuem, a revolta praticamente desaparece, a rebeldia desaparece, porque ele vai confiando mais em Deus e vai se entregando às experiências da vida, ciente de que Deus está fazendo por nós o melhor, de que a vida está nos dando aquilo que é possível e melhor para o nosso crescimento e a nossa evolução. Às vezes uma dor extremada, um sofrimento mais agudo, representa para nós o remédio que vai nos curar das imperfeições que nós trazemos na alma e que nos fazem escravos de comportamentos infelizes que vão sempre gerando mais sofrimentos, mais sofrimentos, mais sofrimentos. Aquele remédio, às vezes amargo, difícil, né, que a própria medicação da Terra, os médicos da Terra muitas vezes nos dão, injeções doloridas, mas que sem ela nós pereceríamos, e a gente vai lá, né, morde a mão, mas toma a injeção, não tem outro jeito, né? O pai, às vezes, leva o filhinho lá, chorando nos braços, e ele sabe que a injeção é dolorida, vai doer. Mas ele sabe também que se o filho não tomar aquela injeção, ele vai morrer, ele vai perecer.
E o que ele quer? Preservar a vida do filho. Ele quer o melhor para o seu filho. Então, ele vai submeter o seu filho àquela dor imediata, mas que vai trazer a ele o quê? A saúde de volta e o filhinho de volta correndo, brincando para lá e para cá. A lei divina funciona mais ou menos no mesmo diapasão. Muitas vezes o remédio inevitável da experiência difícil que nós passamos é a injeção dolorida, que tem um tempo para agir e levar embora o nosso mal com ela. Porque o coração fica mais sensível, a alma fica mais apropriada para os enfrentamentos da vida. E a gente passa a compreender as coisas de maneira melhor. Joana de Ângeles, numa outra obra, ela diz que nós temos que nos preparar para a vida e valorizarmos menos as sensações desconfortáveis que nós experimentamos. Ninguém gosta de experimentar desconforto, seja ele em que nível for, seja ele no próprio corpo, através de doença, seja no comportamento com a outra pessoa, seja em relação à sua condição material, seja a condição moral. É claro que ninguém é masoquista para gostar de sofrimento. Ninguém gosta, pode ser até que tenha quem goste, né? Mas ninguém, assim pelo menos a maioria de nós, não gostamos de sofrer, de ter sofrimentos. Mas nós enfrentamos constantemente sofrimentos de muita ordem, de várias ordens. Por quê? Porque esses sofrimentos, na verdade, eles são processos educativos, atraídos por nós em algum momento do nosso existir. Toda a experiência que nos chega foi atraída de alguma maneira para nós, para a nossa evolução. E existem coisas que fazem parte do progresso ainda, por exemplo, do nosso corpo. Nós sofremos coisas em nosso organismo, em nosso corpo, que fazem parte de um corpo que ainda está sendo elaborado, melhorado a cada dia, a cada século, né? Aí ao longo da evolução. O espírito, à medida que ele vai melhorando, se espiritualizando, ele vai tomando mais conta da sua própria fisiologia. Ele vai coordenando mais o trabalho celular, o trabalho dos órgãos, o trabalho do corpo, permitindo que o corpo tenha um pouco mais de saúde, um pouco mais de equilíbrio, né? E à medida que ele se dá a comportamentos menos dignos, ele acaba também irradiando para este complexo celular, para esse complexo orgânico, vibrações que vão comprometendo a vida nele, vão como que intoxicando as entranhas fisiológicas. E naturalmente o corpo responde com moléstias, com doenças, com problemas, nessa desarmonia entre a mente e o corpo, entre o espírito e a matéria. À medida que espiritualizamos, temos mais controle disso. Temos mais controle. Nós podemos determinar ao nosso corpo o que é que nós queremos e o que não queremos ter. Nós podemos, e a ideia positiva e elevada tem um efeito muito grande sobre a nossa saúde. Mas é importante também que a nossa vida moral acompanhe essas ideias elevadas. Se não somente o pensamento positivo, como algumas filosofias apresentam, ele não tem um efeito absoluto que deveria ter, só o pensamento positivo. Porque o pensamento positivo precisa vir acompanhado também do comportamento moral positivo e elevado, para que não haja choque em si mesmo de campos sensoriais, vibratoriais, emocionais. A consciência preside a vida no corpo, preside a vida fisiológica e espiritual. A consciência precisa estar em paz. E nós só estamos em paz quando fazemos o que devemos e não o que nós queremos. Há muitas coisas que nós fazemos que na verdade não são devidas. E muitas vezes são queridas por nós. Nós queremos, mas não devemos. Então temos que prestar atenção para que as sensações, muitas vezes temporariamente desagradáveis, que nós experimentamos na experiência da vida, não venha nos desanimar na caminhada. Porque essas sensações provêm de uma natureza em transformação, de um espírito que ainda está procurando a sua melhora, o seu crescimento. Então a Joana, dando sequência à nossa conversa, chamada sobre o inconsciente sagrado, ela então estava nos falando a respeito dos apegos, dos desejos, das reações que precisam estar sob o controle nosso. Que o mal e os males não atingem mais quem? Aquela pessoa que se identificou com Deus, identificou com a vida no seu sentido superior. Então, os males de um sentido mais
do seu emocional não lhe atinge mais. Se porventura nos atinge fisicamente, emocionalmente não. E ela diz assim, que essa libertação inunda-o de equilíbrio, confiança e sem pressa nos acontecimentos, sem ressentimentos nos insucessos. O espírito, então, a pessoa mais espiritualizada, de consciência mais elevada, mais desperta, ela não tem medo de enfrentar a vida e não fica preocupada com o futuro. Ela vivencia as etapas da sua vida, respeitando e aproveitando o melhor que cada etapa tem. A gente vê muita gente, até mesmo dentro da hoste religiosa, né? A gente vê pessoas almejando o que não podem ter, querendo antecipadamente posições que ainda não conquistaram, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. E a gente percebe que no comportamento da pessoa ainda, não somos juízes de ninguém, mas é escancarado e é público a coisa, a gente percebe que falta ainda muita coisa para ser lapidada, para que a pessoa possa aspirar àquela tarefa. Imagine vocês, uma pessoa que não se preparou devidamente para a mediunidade. E a mediunidade ela tem 2 preparos. Um é o conhecimento, que a pessoa precisa ter, estudar para entender como funciona o mecanismo da mediunidade, e o outro é a vivência. A pessoa precisa estar aplicando na sua vida prática, na sua vida comum, a moral do Cristo. Para quê? Porque o médium é o primeiro a oferecer ao espírito comunicante o auxílio que ele precisa. É o primeiro. Quando o espírito se aproxima da sua mente, do seu campo psíquico, se envolve com as suas energias, ali ele colhe ele faz a sua primeira colheita daquilo que ele precisa. Então o médium precisa ter alguma coisa para dar. Precisa oferecer um quantum de energia positiva, experiências vivenciadas no campo do bem, para que ele se envolva com isso e fique predisposto a receber a orientação do doutrinador ou do esclarecedor, que vai dizer a ele agora o caminho que ele deve procurar, o rumo que ele deve seguir, diferente daquele que ele está. Onde ele está. Alguns estão odiando, estão perseguindo pessoas, estão amargurados, estão querendo vingança, estão querendo uma série de coisas, e outros estão se entretendo com o vício das pessoas. Os espíritos no mundo espiritual não são diferentes do homem na Terra. A doutrina espírita diz isso. Quem são os espíritos? Os homens que viveram na Terra. Nós carregamos para a vida espiritual nossas virtudes, mas também nossos vícios. Carregamos para lá os nossos vícios. E lá eles nos atrapalham muito mais do que nos atrapalham aqui. Porque lá o espírito não tem o corpo para amortecer as impressões mais agudas e mais intensas. Então lá o espírito sofre todas as impressões do vício que o entreteu na Terra. E ele agora precisa nutrir esse vício. E ele faz o quê? Vai procurar aqui na Terra pessoas que fazem o que ele fazia. Então, para que ele consiga quebrar essa cristalização, essas ideias fixas de que ele deve permanecer fazendo aquilo que ele fazia e que ele precisa então se renovar, buscar a sua melhora, o médium precisa ser o primeiro a oferecer para ele essa condição. Ter essas energias e esse comportamento que vai frear esses primeiros impulsos dele. E o doutrinador vai dar-lhe um direcionamento através da inspiração para que ele quebre aquelas ideias e possa ter um prosseguimento em paz. Agora, se o médium não tem uma vivência cristã, não tem uma vivência moral equilibrada, conhece vagamente a doutrina, na atividade ele é para os espíritos um escolho, um atrapalho no trabalho da espiritualidade que está ali tentando minimizar o efeito dos benfeitores. Então muita gente almeja determinados trabalhos, determinadas atividades, mas falta o quê? Falta o preparo. Esse preparo que não se faz assim, de maneira abrupta e muito menos em um tempo. Mas eu já tenho 20 anos de doutrina. Pois é, parece que só tem um dia. Não é? A gente olha para a pessoa sem julgamento algum, não sou melhor de ninguém, não estou aqui, estou falando inclusive de mim, estamos falando de nós. Quando nós comentamos aqui na frente, eu não estou falando dos outros, estamos falando de nós, do eu, ser humano. Então, se nós não temos essa condição, nós atrapalhamos o trabalho dos espíritos. Nós atrapalhamos. E assim é na vida comum, na vida prática, na vida social, onde a gente quer fazer coisas que não tem preparo. Se você montar uma atividade comercial que você não tenha conhecimento e domínio sobre ela, o que vai acontecer? O negócio vai afundar. É muito provável que você perca seus investimentos, por quê? Porque faltavam recursos para aquilo.
Então, à medida que a consciência se amplia, que o espírito se espiritualiza, que ele busca, ele submete humildemente à vontade de Deus, porque sabe que a sua caminhada é um processo de crescimento lento, gradativo, onde ele precisa aplicar os seus melhores sentimentos para crescer. Há que se ter muita tolerância, muita paciência, muito perdão, muito entendimento para conviver com o ser humano, não é fácil. Nós temos que relevar muitas coisas, ter muita paciência, muito respeito pela condição onde o outro se encontra. Às vezes a gente quer exigir dos outros o que eles não podem dar. Nós queremos que as pessoas reajam naquele momento do jeito que nós gostaríamos. Mas isso está errado. Porque nós é que temos que agir bem e agir melhor. O outro vai depender do progresso que ele vai fazendo ao longo do caminho e do entendimento dele. Nós podemos colaborar, sermos exemplos, entre aspas, porque nenhum de nós é exemplo para nada, mas nós podemos, dentro daquilo que a gente já está trabalhando de bom, exemplificar. Se eu estou fazendo uma coisa certa, né? No livro Vigiai e Orai, do irmão José, tem uma mensagem onde ele fala para a gente tomar muito cuidado, porque todo mundo é um exemplo para alguém. Todo mundo é um referencial de alguém. Por mais que você se ache insignificante, sem graça, sem nenhum tipo de valor, alguém te observa. Tem alguém te observando. Então é preciso que a gente tome cuidado com a conduta, com a caminhada, porque alguém está te observando. Você acha que lá na casa onde você frequenta, no teu centro, nas suas atividades, ou na tua família, ou no teu trabalho, você acha que você é uma pessoa sem graça, que ninguém observa, que nada acontece, e tem alguém que está te olhando. Olha o seu comportamento, olha como você lida com as coisas, olha o equilíbrio, como que você fala, como que você se comporta. Né? As pessoas nos observam de alguma maneira. E quem observa, observa para quê? Para poder repetir, para poder fazer igual, para poder ter o mesmo comportamento. Tem uma propaganda que rodou aí na internet, um comercial a respeito dos exemplos, onde tem pais e mães fazendo coisas deploráveis e crianças junto repetindo os gestos do pai e da mãe. Então o pai, sei lá, acaba de tomar lá um refrigerante, joga a latinha no chão, o menininho faz a mesma coisa. Aí tem lá o outro brigando com a pessoa, brigando com a pessoa lá num determinado lugar, e a criança fazendo assim com o mesmo dedo, brigando junto e fazendo igual. Porque ela está copiando o comportamento da mãe, copiando o comportamento do pai, como as pessoas também nos observam e de alguma maneira, seja para os teus filhos, para a tua família ou para alguém lá fora, você está sendo observado, eu estou sendo observado. Daí a nossa necessidade de retidão nessa caminhada. Né? Porque isso é bom para nós. A colheita é em si mesmo, ninguém planta no terreno dos outros. Ser bom não é bom para os outros, é bom para quem é bom. A bondade faz bem para quem é bom. Ela é confortável para aqueles que estão à volta, mas a bondade faz bem para quem é bom. Porque a alma que busca a bondade, ela se planifica, ela diminui os choques das impressões ruins, negativas do seu próprio sentimento. Então, à medida que nós buscamos enobrecer o nosso sentimento através do amor, da caridade, da preocupação com o outro, de tentar fazer sem preço nenhum, porque às vezes a gente ajuda os outros, mas a que preço? A que preço muitas vezes a gente ajuda os outros? Se não cobra da pessoa, cobra de Deus. Como dizendo assim, eu ajudo tanta gente, por que Deus não me ajuda agora? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem isso? Ah, mas eu ajudo tanta gente e Deus não me ajuda. Então, a que preço, né? Qual é o preço que nós cobramos pelo bem que fazemos? Aí Jesus falou assim, nesse caso, já recebestes a vossa recompensa. Se você precisa da aprovação de Deus, se você precisa da gratidão do outro, de um sinal que vem do céu, ou de um aceno do outro, para poder sentir-se gratificado, já recebeu a sua recompensa. Ou seja, já entreteu o teu orgulho, já entreti o meu orgulho. Então, estou satisfeito comigo mesmo. Não tenho mais nada para receber. Nesse sentido, o que aconteceu? Eu não cresci. Não me preparei emocionalmente para os enfrentamentos. Porque preciso da gratidão, de uma resposta positiva daquilo que eu faço. Quando ensina-nos a doutrina espírita, o único bem verdadeiro é o bem desinteressado. É aquele que a gente faz espontaneamente, sem a preocupação de receber. Eu já contei isso para vocês e repito agora, de uma senhora que trabalhou numa atividade aqui na nossa casa há muitos anos,
ajudando a cuidar das crianças, na parte assistencial. Passou ali uns bons anos. De repente o filho adoeceu, e de uma doença bastante complicada, que os médicos ficaram preocupados. Ela revoltou-se. Ela disse assim: eu passei tantos anos cuidando dos filhos dos outros e Deus não cuidou do meu. Deus não cuidou do meu filho. É uma necessidade de recompensa. Porque o bem que nós fazemos é para fechar as feridas abertas da nossa própria alma. Se temos necessidade do bem, somos chamados a fazer o bem, é por dois motivos. É porque nós precisamos nos melhorar, precisamos nos espiritualizar, mas também para fechar as chagas do passado, que estão abertas dentro da nossa própria alma. Porque o homem bom faz o bem espontaneamente e não sabe que é bom. O homem bom não sabe que o é. O homem virtuoso não sabe que o é. Agora, nós sabemos muito bem o que nós fazemos, porque nós precisamos do bem. Necessitamos do bem para fazer o quê? Para construirmos valores novos, que vão nos preparar a felicidade do futuro e amenizar o choque de retorno das experiências transatas, que hoje nos chegam, cobrando-nos um comportamento diferente, educando-nos, as experiências que vão nos educando. Então, sempre que nós precisarmos de uma resposta da vida, de Deus, dos outros, para aquilo que nós estamos fazendo, é porque ainda não estamos prontos e preparados para prosseguirmos verdadeiramente nos campos da caridade sem mescla, que é aquela onde nós fazemos espontaneamente. O homem bom, ele é espontâneo. Do homem bom só pode sair uma coisa: bondade. Bondade. De nós, por enquanto, sai bondade e mais alguma outra coisa, não é? Sai muitas vezes uma resposta não devida às experiências. Então, à medida que a gente se renova, se estrutura, se espiritualiza, o nosso corpo também vai respondendo melhor. Nós vamos tendo mais saúde orgânica, os nossos males vão sendo minimizados, com uma nova consciência, que é o que a Joana diz aqui. Essa nova consciência, ela age no corpo e no espírito, libertando das amarras que nos levaram àquela enfermidade ou àquele problema que nós experimentamos. Aí a dimensão espaço e tempo cede a lugar a um estado de plenitude, ou seja, o espírito, ele não precisa saber esperar, porque ele não espera coisa nenhuma. Ele vivencia cada minuto, cada experiência de maneira positiva, a sentir-se feliz naquilo que está fazendo. Porque Jesus disse para a gente, lá na sua mensagem, só tendes o dia de hoje. Nós nos inquietamos muito pelo amanhã, pelo que vai vir, pelas coisas que a gente vai um dia alcançar. Mas que dia é esse? Tudo que eu posso alcançar de melhor, eu tenho que alcançar hoje, agora. Porque o futuro, diz o ditado popular e é a verdade, o futuro a Deus pertence. Isso mesmo. E é uma verdade. Nós não conhecemos a nossa programação espiritual. Por isso Jesus pediu que nós vivêssemos intensamente o hoje, esse minuto, para fazendo o melhor, por nós e pelos outros. Porque o amanhã, nós não temos o amanhã. Só tendes o dia de hoje. E ele disse uma outra coisa que agrava um pouco isso. Eu venci o mundo. Vós tendes a vós mesmos para vencer. Então, ou seja, a grande luta nossa de felicidade não é com os outros. Nós podemos ter sim em torno de nós o que não nos agrada. Mas só não nos agrada porque tem alguma coisa que não nos agrada dentro de nós. Porque voltando ao conceito do homem bom, o homem bom não se incomoda com nada. Porque ele está experimentando um estado de alma tão positivo e tão elevado que ele não se sente molestado por aquilo que vem dos outros. E ao contrário, quer tornar a vida dos outros melhor, apesar de receber os acicates, as chibatadas, as ingratidões, que não fazem diferença nenhuma. Ninguém vai ser feliz com gratidão dos outros. Nós não vamos conquistar nada com a gratidão daqueles que nos cercam. Mas conquistaremos muita coisa, sendo gratos a Deus pela experiência que temos, fazendo o quê? O melhor. Sendo gratos a Deus e fazendo o melhor, aí nós conquistaremos realmente aquela paz, aquela felicidade, aquela tranquilidade que a gente tanto sonha. Agora, a gratidão dos outros
é uma manifestação que interessa àquele que está sendo grato. Porque sendo grato, ele também está se melhorando. O homem que é grato, o homem que tem gratidão no coração, diz Joana de Ângeles, numa obra sobre a gratidão belíssima, que eu aconselho vocês a lerem e estudar, tem uma obra sobre a gratidão que é lindíssima dela. Nessa obra, ela fala que a gratidão, ela promove uma mudança profunda na alma do ser que é grato, tornando-o predisposto a vivenciar um estado celeste, ainda vivendo na Terra, no mundo de provas e expiações, como nós nos encontramos. Porque a gratidão, ela inunda de paz o espírito e lixa aquelas superfícies mais grosseiras da alma, deixando sair lá de trás, surgir os sentimentos melhores, de nobreza, de perdão, de entendimento, diminuindo o sofrimento, porque a maioria dos nossos sofrimentos eles são morais, não são físicos. Até mesmo quando sofremos fisicamente, o que mais nos acicata é as impressões que nós colhemos desse sofrimento. Como vendo todas as nossas esperanças frustradas, vendo tudo aquilo que a gente almeja, que a gente acha que é o melhor para nós, frustrado ali naquele momento, naquela enfermidade. Então, isso traz para a gente o quê? Uma desfiguração da nossa felicidade, da nossa paz. Então, comecemos pela gratidão. Comecemos pela gratidão, porque a gratidão nós deveríamos treiná-la todo dia. Primeiro a Deus. Quando na nossa prece da manhã deveríamos nos dirigir a Deus, dizendo a Ele: muito obrigado, Senhor, pela vida, por tudo que eu tenho, pelas experiências que eu estou passando. Me auxilie, porque eu sou frágil. Eu não tenho forças para os enfrentamentos que eu preciso ter. Então me ajuda. E Ele ajuda. Sempre que nós nos dirigimos a Deus pedindo força, pedindo recursos morais, Ele nos ajuda. Um anjo bom se posta imediatamente ao nosso lado, se bem que ele já está. Nós temos uma corte de espíritos bons que cuidam da gente todos os dias, mas nós não percebemos a presença deles. Não é nem questão de ser médium ou não estou falando de mediunidade não, estou falando de percepção íntima, de sentir que tem alguém aí cuidando da gente. Nós temos muitos espíritos que cuidam de nós. Ajudam a gente no campo da saúde, no campo das nossas relações humanas, no campo das nossas profissões. Eles ajudam a gente em todo lugar. Isso está no livro dos Espíritos. Até mesmo pela nossa vida material, os bons espíritos se interessam, porque eles querem que nós tenhamos tranquilidade para conduzir a nossa vida espiritual. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. A gratidão é o princípio. Quando de manhã, agradecendo a Deus pela vida que temos, nós não vamos... Nenhuma mágica vai acontecer, nós não vamos receber um pozinho mágico que durante o dia a gente vai soprar em tudo quanto é coisa e as coisas vão ser do jeito que nós queremos. Mas os enfrentamentos vão ser bem diferentes. A visão que nós teremos da vida e das coisas, elas serão bem diferentes. Não é o fardo que diminui, mas é a força para carregá-lo que aumenta. Né? Se tem 30 quilos aqui, e o que vai fazer a diferença entre carregar esses 30 quilos para lá vai ser o quê? A força que eu tiver. Se eu não tenho quase força nenhuma, vai ser um sacrifício muito grande carregar esses 30 quilos para lá. Agora, se pegar alguém que faz exercícios, né, que tem os músculos mais avantajados, ele vai pegar com uma mão só. Vai botar aqui nas costas e vai levar os 30 quilos para lá. Diminuiu o fardo? Não. Mas aumentou o quê? A força. É isso que a lei divina nos dá. Mais forças para os enfrentamentos. E também mais compreensão, mais resignação para que a prova passe rápido. Por que demora muito para a gente virar a página das nossas provas? Porque a gente se revolta. Já que eu não... Aí o que a gente faz? Vê de ir lá na academia fazer o exercício, a gente fica reclamando do peso do fardo. Onde já se viu? 30 quilos? Pelo amor de Deus, Deus está achando que eu sou o quê? Me dá 30 quilos para carregar. Olha, se Ele deu 30 quilos, porque Ele sabia que você podia carregar. Que eu podia carregar. Então falta-me fazer o quê? Buscar as forças que me faltam. Né? Para eu carregar aqueles 30 quilos, alguns exercícios vão me dar uma sustentação muscular que os 30 quilos não vão ser tão pesados assim. Nós ficamos ao contrário, reclamando com Ele do peso. Só que quanto mais esse fardo fosse diminuído, mais languidão, mais relaxamento nós também teríamos.
E o fardo só é proporcional ao que a gente pode suportar e carregar. E a maioria desses fardos representa o quê? As impressões do passado retornando para que a gente lide com elas e modifique a nossa visão da vida, alterando o nosso comportamento, alterando o nosso sentimento. Então vamos lá com a nossa querida Joana. Abstraindo-se das objetivações e do mundo sensorial, pelo desapego, a vida psíquica se lhe irradia, generosa, comandando todos os movimentos e ações sob o direcionamento da realidade mortal. Então, para que o espírito tenha condições de perceber a vida real, a vida verdadeira, perceber a generosidade, os bons sentimentos, é preciso então que nós nos desapeguemos daqueles sentimentos que faz da nossa vida o calvário, muitas vezes, que nós imaginamos estar. A dificuldade que nós experimentamos. Nós somos apegados até às coisas ruins, né? Tem gente que é apegado à sua mágoa de uma maneira muito boa. A pessoa ela usa os melhores esforços dela para manter a mágoa no coração. Eu nunca vou perdoar a Margarida. Tá bom. Pois é. Aí depois fala assim, Deus não me ajuda, eu não consigo, as coisas para mim não dão certo. Mas não perdoa, não, a Margarida não. Nunca. Ainda enche a boca, né? Arregala o olho e fala, nunca. Ai daquele, diz o Evangelho, que diz, eu nunca perdoarei o meu irmão. Ai daquele. Porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Nós não vemos a trave que está no olho da gente e vê o cisquinho no olho do outro. Porque nós temos uma tendência natural de camuflar a nossa imperfeição. De achar que aquilo que a gente faz é uma coisa normal, não tem problema nenhum. Só que a gente não pode medir responsabilidade no que nós fazemos pela ostensividade da ação. Ou seja, às vezes a pessoa cometeu um ato muito extremado e nós cometemos um ato pequeno, só que ele é uma alma sem educação, espiritualmente falando. Aquela alma é uma alma sem educação. E nós temos muito conhecimento. Nós sabemos exatamente o que nós devemos ou não devemos fazer. Então o peso para nós daquilo que nós achamos que não é nada é maior do que aquele que nós enxergamos como um ato ostensivo, grande. Porque sendo uma alma sem educação, é óbvio que ele não podia dar outro comportamento. O que para ele também não tem importância nenhuma. Arrancar uma perna de alguém para ele, e daí? Problema nenhum. Meu filho, você dirigindo que nem um louco por aí, olha, você me atropelou, arrancou minha perna. O que tem? Você tem duas. A outra aí, ó. Não é? Não tem problema, para ele não tem problema nenhum. Bater, machucar, matar, né? Uma mãe tem 5 filhos, aí vai embora um e fala, não, mas só sobrou 4 aí para a senhora. Ela está reclamando do quê? Eu só levei um embora, a senhora tem 4 aí. Ele não tem noção da gravidade do que ele faz. Esse é uma alma, como diz o Evangelho, uma alma sem educação. Uma alma que não é educada espiritualmente. Agora nós, que sabemos exatamente o que fazemos, o que devemos, o que não devemos, os atos, mesmo pequeninos, têm um peso muito grande para nós. Porque nós temos consciência do que fazemos. E o Emmanuel fala numa mensagem muito bonita, ele diz assim, corrige os teus erros hoje, tido como pequeninos, para que amanhã você não aceite os grandes como pequenos. Corrige os pequenos hoje, porque amanhã você pode aceitar os grandes como pequenos, achando que, como aquela alma deseducada, que aquilo que você está fazendo não tem importância nenhuma. O que tem? Né? É aquelas pessoas que sempre magoam e ferem os outros, está sempre pedindo desculpa. Mas não fazem nenhum esforço para ser mais cortês, mais educado, respeitar mais. Quando vem um impulso, fala o que quer. Depois se arrepende. Só que a gente não pode recolher as palavras de dentro da alma dos outros, todos os cacos do que a gente quebrou. Pode? Muito difícil. Como diz
numa fábula que todos nós já conhecemos, é como se nós subíssemos na torre de uma igreja, ventando como está hoje, rasgássemos um travesseiro de pena, e depois querêssemos recolher as penas por aí, nós acharíamos todas elas? Não. Então, recolher os cacos quebrados na alma dos outros daquilo que a gente faz é muito difícil. E sabe quem é que vai ter que recolher? Somos nós. E quantas vidas, às vezes, nós vamos necessitar para buscar aquela alma de volta, para que ela possa confiar em nós outra vez, para que a gente possa se harmonizar com ela, para que a gente possa, a gente consiga de novo conquistar aquele coração? Pode levar muito tempo. Então nós precisamos ter cuidado. Nós que sabemos o que fazemos, que já temos, podemos não saber muito bem o que a gente faz não, né? Mas a gente tem conhecimento, né? Precisa vigiar mais. Jesus falou para a gente vigiar e orar para não cair na tentação. Na tentação o quê? Das coisas que vêm de fora? Não. Na tentação de não deixar sair aquilo que está dentro de nós, que é a imperfeição que expõe a gente às relações complicadas com o nosso semelhante. Nós nunca teremos dos outros o que nós exatamente queremos. Porque nós, na verdade, o que a gente quer dos outros falta em nós. E nós temos que construir em nós. A felicidade que eu acho que eu vou construir ao lado de alguém, eu estou enganado. Estou enganado quando eu acho que eu vou construir felicidade ao lado dos outros. Felicidade eu preciso construir em mim primeiro. Aí sim, convivendo com os outros, vou partilhar o que eu tenho, como o outro vai partilhar comigo o que ele tem. Agora, diz Joana de Ângeles, numa outra obra sublime dela, do Amor Imbatível Amor, ela fala assim: numa humanidade onde todo mundo precisa ser amado, quem vai amar? Na Terra, no mundo de provas e expiações, todo mundo precisa ser amado. Todos nós queremos ser amados. Quem vai amar? Alguém tem que tomar iniciativa. Nós precisamos fazer. E não podemos esperar dos outros, porque as pessoas também estão querendo ser amadas. Você está cobrando carinho, está cobrando gratidão, está cobrando mais delicadeza. Ah, não sei, meu esposo não tem, ele não é tão afetivo como eu gostaria que ele fosse. E minha esposa é meio desligada, eu faço as coisas, ela nem presta atenção, tal. Essa carência, essa necessidade de que o outro nos dê alguma coisa, para que a gente se sinta, ela viu que eu lavei a varanda para ela, eu lavei aqui todo aqui fora, ela passou, nem viu. Depois fala que a gente não ajuda, que o homem não sei o quê, eu lavo o chão, ela nem percebe. E ela corta o cabelo, lá tira um dedo, né, do cabelo, chega lá, você, bem, o que foi? Você não está notando nada diferente? Nunca ele vai notar, você pode esquecer. Não vai notar de jeito nenhum. Troca, você pode trocar a cor do batom. Era rosa, você põe azul. Não vai perceber. Não vai. Troca a cor do esmalte, tipo aquele esmalte que brilha, né, de longe na luz. Você pode chegar na frente dele assim, ó. Você notou alguma coisa diferente? Não. Ô Davi, eu acho que você está estagiando em nossos lares, viu? Porque eu vivo num lar também, né? Eu vivo numa família. Então, você está fazendo estágio aí. Escuto, convivo com os meus pais, né? Eu não sou casado, né? Por opção de missão, de responsabilidade encarnatória. Então, o meu lar, minha família, são meus pais, meus irmãos e meus amigos que eu convivo com eles desde de todo sempre. Eu tenho várias famílias, na verdade. Vários, e tem algumas especiais. E eu convivo com eles, então a gente percebe na relação, eu percebo com os meus pais, isso que eu estou falando. Portanto, quem dizer, você não é casado, está falando na teoria. Conversa, eu sou filho, sou amigo, sou irmão. Vamos ver o Pedro quer falar. Você falou do espírito deseducado, né? Que ele vai perguntar assim, né? Diante do erro dele, o que tem? Né? E no caso, por exemplo, da época do Holocausto, no nazismo, vários soldados que não eram adeptos realmente ao nazismo, aliás, não sabiam exatamente que era uma religião, né, no caso e tal, eles não vinham, talvez isso, não sei, mas eles executavam aquelas ordens de ter que matar aquelas pessoas, mais ou menos nesse sentido, assim, o que tem? Mas na verdade não eram espíritos que não sabiam que aquilo não tinha algum problema. Eu queria entender um pouco melhor isso, assim, porque eles tinham consciência de que era alguma coisa errada, mas chegava num ponto assim, sabe, eu recebi uma ordem, né, e eu tenho que cumprir, mesmo que essa ordem seja fazer uma carne de piscina. E como é que o espírito perde essa noção, assim, para outra? A espiritualidade nos informa, Pedro, que
Ninguém está autorizado a praticar o mal. E se for preciso deve pagar com a vida para não fazê-lo. O problema é que todos foram coniventes. Se ninguém executasse as ordens recebidas, o que aquelas pessoas iriam fazer? Se os generais se recusassem, se os soldados se recusassem, iam fazer o quê? Matar a todos? O próprio mandante não ia ter como executar as suas ordens. Mas há uma conivência, como uma onda, né, no mar que vai até diluir-se na praia. Até ela chegar a diluir-se na praia, quantas fases ela passou, né? E todos aqueles por onde ela passou foram coniventes. Todos aceitaram as ordens. Quando, na verdade, o homem não pode ser, não deve ser intérprete do mal em nenhum estágio que seja. Né? E todos possuem compreensão. Agora, todos foram coniventes com o mal. De alguma maneira, não é comigo, não fui eu que criei esse mal, então eu vou simplesmente executar. Mas ele tem responsabilidade. Tem porque ninguém lida com o mal ou toma o mal em suas mãos sem ser vitimado por ele, sem ser responsável por ele. Então os espíritos amigos dizem que para não praticar o mal, nós devemos pagar, inclusive se for preciso, com a própria vida. Como fizeram os primeiros cristãos, que não aceitavam de jeito nenhum as imposições, né, e a crueldade de que eram imposta a eles para fazerem, eles não aceitavam. E morriam por isso. Hoje não se tem necessidade disso, mas só existem governos déspotas, tiranos, porque existem aqueles que também têm interesse e se submetem a eles. Né? Com tantas facilidades e outras coisas que nós não compreendemos quais são. Mas é por isso. Pode ir. Na profissão a gente tinha um lema que ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre, isso mesmo. Tem alguma coisa... Tem a ver, sim, tem a ver, Dirceu, tem a ver muito. A gente não pode, de maneira nenhuma, cumprir uma ordem absurda. Mesmo que com isso você tenha que pagar com sua própria vida, se for preciso. Porque executar o mal, ser portador do mal, é um processo muito delicado para o espírito. E ele nunca vai poder dizer que ele fez isso porque o outro mandou, porque o outro lhe forçou a fazer aquilo. Né? É muito complicado. Então, aí, quando tem a mesma conotação. Você tem duas opções, ou se bem que o Livro dos Espíritos fala que você vai cumprir um dever com relação à sua pátria, mas o problema é como se cumpre esse dever também. Só que na guerra não existe ali uma ação direta como destruir uma raça porque aquela raça é inferior. Eles estão lutando por outros interesses, e aqueles que estão ali fomentando aquilo tudo são os responsáveis por aquilo. Agora, o soldado não pode utilizar, o que ele fala no Livro dos Espíritos é assim: aquele que se utilizar da guerra para colocar em prática as suas paixões e cometer crimes em nome da guerra vai responder por esses crimes. Agora, ele defender-se é só a defesa. Ele vai se defender ali, está defendendo o seu país, embora não seja uma coisa correta, mas ele está na defesa do seu país. É bem diferente de lá pessoas matar, é uma matança, né? No caso do nazismo e outras carnificinas que foi feito na humanidade, foram lá, pegaram um povo sem defesa nenhuma, sem nada, e mataram aquele povo. Ou seja, é um assassinato isso, né? Agora a guerra é uma luta entre nações que aqueles que fomentaram são responsáveis. Você, no cumprimento do dever, tem que ir, né? Você deve ir, mas apenas para se defender. Não para cometer crimes em nome da guerra. Agora, alguém que se aliste para ir para a guerra, porque tem vontade de matar e não tem coragem, lá pode, então ele vai e ele é responsável por isso. Isso está no Livro dos Espíritos. Né? Então vamos dar sequência aqui a mais. Bom, esse item do inconsciente sagrado nós encerramos com essas colocações que nós fizemos. Dando sequência à nossa atividade, nós vamos ver a busca da unidade, que é a viagem interior, né, que a Joana faz. E ela diz que o ser espiritual, o homem, é um incessante despertar. Pela sua natureza energética, se vincula à angelitude, através do processo da evolução. Conduz à herança animal, retendo-se nas amarras do instinto, esforçando-se pela aquisição da consciência, a fim de libertar-se dele, para favorecer o desdobrar de todas as potências latentes. Então, o espírito participa com Deus da sua natureza angélica. Nós somos uma alma que participamos da natureza angélica. A constituição do espírito não é conhecida. Os espíritos não informam o que é a alma. Dizem apenas que o espírito são as inteligências que povoam o universo. É o ser pensante. Mas do que ele é feito, do que ele é constituído, só Deus o sabe. O homem não tem grandeza para entender o que é o espírito, que é a alma.
Ele pode apenas compreender que nós somos uma inteligência criada por Deus, simples e ignorante, para evoluir até agir. E só tem um determinismo. Esse determinismo é o caminho da evolução. O homem não tem como evadir-se disso. Ele vai evoluir, vai caminhar para Deus por um determinismo que ele não pode agora compreender. No Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim: se o homem pode compreender o princípio das coisas. Os Espíritos dizem que não. O homem não tem condição de saber tudo. Agora, quando ele mais elaborado, mais evoluído, mais espiritualizado, as cortinas vão se abrindo, o véu vai se descortinando e ele vai entendendo mais as leis divinas e o processo divino à medida que evolui. Em cada tempo a gente entende um pouco mais do que no tempo anterior. Agora, nós temos um atavismo em nós. Primeiro, os instintos. O espírito humano, ele, da fase da razão, onde ele ganhou a razão, até o momento em que nós estamos, tem uma caminhada longa até o momento em que a gente está. Até o momento em que nós recebemos de Deus a razão e o momento onde nós estamos, tem uma caminhada longa. E nós trouxemos das épocas primárias os instintos. E muitos deles hoje vigem na nossa natureza de maneira violenta. Qual é a função da evolução? Minimizar o instinto até que ele desapareça e surgir o quê? A consciência, que é o firmar em nossa natureza dos atributos de Deus, dos atributos divinos que já estão de forma latente, que são sementes que estão na nossa natureza, do amor, da bondade, de tudo aquilo que nós vamos desenvolver um dia já está em nós. Mas só a fieira evolutiva vai propiciar isso. Só as encarnações vão propiciar isso. Esse aprendizado fazendo com que a gente vá deixando emergir a nossa consciência espiritual e minimizar o quê? A instintiva, os instintos que nos prendem ainda à materialidade, fazendo a gente sofrer, né? Só ao longo de muito tempo, e esse tempo nós desconhecemos, é que nós vamos alcançar isso. Nós vamos fazer a aquisição da consciência, para libertar-se do quê? Dos instintos primários que nos forçam ainda a agir de maneira bastante material, né? Visando muito mais a vida material do que a nossa vida espiritual. O homem instinto, ele está mais ligado às sensações, ao prazer, às coisas do mundo, então ele é vicioso, ele se dá mais a vícios, a comportamentos indevidos, do que o homem espiritualizado, o homem já mais consciente. E essa consciência não se faz de um dia para o outro. Agora, nós temos uma oportunidade valiosa. Temos a doutrina espírita que ela é elucidativa e ela explica para a gente essas fases do nosso crescimento espiritual, para a gente poder aprender a aplicar isso. E o Kardec coloca em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Só desenvolvendo os sentimentos de benevolência, de amor ao próximo, como nos ensinou Jesus, é que nós vamos descortinando os níveis de consciência. Porque é lidando com o outro que nós aprendemos a lidar conosco mesmo. Quem não consegue lidar com o seu semelhante, quem quer sempre se isolar, quem prefere ficar longe de todo mundo para não se magoar, tem mais orgulho, né, do que qualquer outra coisa. É fácil viver isolado. E o Livro dos Espíritos diz que o homem que se isolasse, perderia a referência de si mesmo. Como nós já brincamos aqui, eu falo de novo, se Deus achasse que a gente devesse evoluir sozinho, tinha colocado a gente um em cada planeta, né? Mas é justamente a experiência com o outro, né? A relação transpessoal, essa relação com o nosso semelhante, que vai ensinando quem somos, né? O outro me diz alguma coisa e eu fico roxo de raiva, né? Da cor da camisa do Dirceu. Bravo, eu fico, né, roxo de raiva. Aprendo mais uma coisa, que eu sou uma pessoa que tem sentimentos nada nobres, né? Vocês nunca ouviram alguém falar assim: ai, se eu pudesse eu matava o fulano? Quantas vezes você ouviu isso falar? Ai, que vontade de matar ele. Mas todo mundo entende quando a pessoa fala isso que é figurativo, né? Que na verdade a pessoa está dizendo, está muito com raiva da outra pessoa. Ah, mas se pudesse no fundo faria mesmo. Faria sim. O problema é que nós temos hoje um monte de freios, né? Antigamente matava e ficava por isso mesmo. Hoje, se você matar, você vai preso. Vai para cadeia e vai sofrer um monte de consequências daquele ato, né? Mas a gente fica na vontade. Isso não quer dizer que a violência que no passado a gente destruía os outros não é a mesma que está em nós ainda hoje. É a mesma, só que está contida. Ela está contida por freios, graças a Deus, né? Freios sociais, freios morais, que impedem que a gente execute
o que no passado a gente executava por sentimentos muito menores do que esse que a gente manifesta hoje. Então a violência ainda está em nossa natureza. Aí a gente fica criticando, né? Olha para a televisão, fala, a violência não tem jeito, essa violência do mundo nunca vai acabar. É lógico, ela só vai acabar quando ela se acabar dentro de mim. Eu preciso primeiro acabar com a violência que tem em mim, que é aquela violência que me faz ficar com raiva das pessoas, porque alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu já fico, né, bravo, roxo de raiva, não reajo, não respondo, não faço, mas estou irradiando isso. Uma pessoa com raiva dentro do seu lar, ela desequilibra toda a sua família, toda a sua família, mesmo que ela não abra a boca, porque ela irradia isso. E todos aqueles que estão convivendo com ela comungam dessas vibrações, que tem também a sua violência estimulada pela violência que ela está irradiando. Muitas vezes, o desequilíbrio que tem dentro da nossa casa, entre aspas, a culpa é nossa. Porque nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos para colaborar com o equilíbrio do lar. E a gente fica quieto, né? Mas não passa um papel entre os dentes, né? Trava o dente assim, não passa nada, né? Aí vai no dentista, não sei, eu tô com um negocinho aqui, para meu maxilar dói mesmo, meu filho, né? Com a pressão que você está fazendo nas mandíbulas, dói mesmo, né, doutora? Dói pra caramba. Aí vai lá dele e receita uma plaquinha, né? Tinha que ser placa com amortecedor, com amortecedor hidráulico, para ver se... Tem gente que nem com placa. Eu conheço uma pessoa que quebrou o dente com a placa e tudo. Quebrou até a placa. Tem que ser placa com amortecedor hidráulico, né? Porque ela achou... de noite, né? Você anda fazendo muito estágio por aí, hein? Entendeu? Então, ou seja, essa violência contida... E eu tenho esse negócio da plaquinha também, viu? Tem que usar. Eu uso. Você vê como que a coisa é difícil. Então, essa violência contida faz com que a gente manifeste estados de alma bastante incomuns e não devidos. E a gente colabora com o quê? Com o desequilíbrio em volta de nós. A gente quer que o mundo tenha paz, mas não temos paz dentro de nós. Não conseguimos controlar os nossos instintos, aqueles instintos mais agressivos. Nós não controlamos. Como é que a gente quer a paz no mundo? Aí a gente já contamina a nossa família, o nosso lar, o círculo do trabalho onde a gente está. É difícil. Né? Quando você tem raiva de uma pessoa que te fez alguma coisa que você não queria, você está estimulando nela a continuar com aquele sentimento em relação a você. Você está estimulando nela. Você está fornecendo combustível para que ela continue tentando te fazer o mal. Por isso que Jesus falou, ora pelo teu inimigo. Você vê, Jesus foi um psicoterapeuta dos terapeutas da Terra, né? Não existe ninguém com uma terapia mais sublime que a dele. Quando você tem raiva da pessoa que te faz alguma coisa, você está oferecendo combustível para ela, para continuar te atingindo. Se você orar por ela, você corta. Pode ser que ela até te esqueça. Ou quando ela te olhar, não vendo nada, não se vendo refletida em você, ela não te agride mais. Ela vai afastando e não te agride mais. Por que a pessoa agride? Porque como você também a odeia, ela se vê refletida em você. E ninguém gosta de olhar para um monstro e achar aquilo natural. Quando a pessoa olha no outro e se vê refletida, ela vê o monstro que ela é, ela fica irada, fica possessa. Agora, se ela olhar no espelho e esse espelho for opaco e não refletir, ela não vai encontrar motivo para te agredir. Mas a gente fornece combustível para os outros nos agredirem. Isso nós temos que tomar cuidado, né? Senão a gente entra num quadro num circuito fechado de violência e agressão, que é a exposição do quê? Do homem primário, do homem instintivo, que existe na nossa natureza e que nós temos que mudar. Mudar urgentemente. Quer viver em paz, né? Queremos viver em paz? Primeira coisa, neutralizar o mal que querem nos fazer. Não devolvendo esse mal, não odiando, não detestando, não se incomodando, né? Ah, mas fulano fez um mal, me prejudicou. Na verdade, ele não prejudicou a gente, prejudicou a ele mesmo. A gente sofreu alguma avaria. Mas se o mal nos alcança, é porque de alguma maneira nós temos ressonância com ele também. Ou então Deus não existiria. Por que alguma coisa
me alcança? É porque de alguma maneira eu tenho ressonância com esse mal que me atinge. Senão, não me atingiria. Né? No mundo onde todo mundo é igual, é muito natural que a gente tenha um pouco das mazelas de todo mundo. A Terra, segundo nos ensinam os Espíritos, ninguém está aqui em regime de exceção. Ninguém está aqui em regime de exceção. Estamos todos pelas mesmas causas, pelos mesmos motivos, com gradações diferentes. Né? Mas as mazelas são as mesmas. Então tudo nos expõe. Tudo nos expõe. Então temos que tomar cuidado. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Isso aqui a gente tem que marcar numa tabelinha, colocar na guarda da nossa cama lá, na nossa casa, para a gente nunca esquecer. Vigiai e orai. Porque nós somos iguais. Tudo que eu condeno, que me escandaliza, que eu olho para o mundo e me traz grande dissabor, é o que me expõe ainda como criatura em evolução. Porque senão eu não teria raiva de ninguém quando vejo alguém fazendo mal. Teria piedade, misericórdia, tolerância, perdão. Ia querer fazer alguma coisa para tornar ele melhor, para ajudar ele, para fazer alguma por aquela pessoa. Mas se por acaso eu ainda tenho essa exteriorização negativa, é porque aquilo me expõe. Expõe o mal que está em mim. Então vigiai e orai. Nós precisamos tomar conta de nós mesmos. A gente quer tomar conta da vida de todo mundo, mas quer tomar conta de si mesmo. Entendeu? Eu vou fazer do meu filho um homem de bem. Você já se inteirou-se de que precisa primeiro ser um homem de bem? Como é que você vai tornar o teu filho um homem de bem? Se você não é um homem de bem e nem está tentando ser. Eu vou fazer do meu filho. Antes de fazer do seu filho, lembre-se que você tem que fazer de você. Antes de você tentar fazer para os outros, lembre-se que tem que fazer de si mesmo. Porque somente assim a gente vai ser feliz. A gente vai viver em paz. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se porventura, depois de ter feito tudo que podia para os teus filhos, você chegar à vida espiritual e eles não conseguiram, caminharam por caminhos errados, você vai sofrer por vê-lo numa condição ruim, mas não de remorso, não de culpa por não ter feito o que devia para vê-los melhor. Porque nós não somos responsáveis por ninguém, mas nós podemos ajudá-los, as pessoas, a se conduzirem no caminho, como também nos auxiliam os outros. Então, com relação aos filhos, a gente ajuda ele a se educar, mas é ele que se educa, através do que recebe. Se você fez tudo o que podia, quando chegar no mundo espiritual, não vai sentir o pesar de ter deixado para trás, né? uma tarefa por fazer. Agora, em relação à vida e às coisas, é isso. Antes da gente querer ver o sucesso daqueles que estão conosco, lembremos que nós temos que nos melhorar. Para que o nosso exemplo, a nossa força moral, fale mais alto que as nossas palavras. Porque pode ser que você dê tudo, faça tudo e não funcione. Né? E não consiga fazer. Ensina a caminhar, mas eles que tomam o caminho. Exatamente. Você indica o caminho, né? Mas é ele que vai seguir. Se lá na frente ele achar que ele deve seguir um atalho, ninguém vai poder fazer nada. Mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos tomar conta de nós. Porque a gente quer tomar conta de todo mundo. Quer tomar conta dos outros, da vida dos outros, do jeito dos outros ser, do jeito dos outros agirem, mas esquecemos que temos que tomar conta de nós. E nesse sentido, só temos um caminho. Olharmos não para o Monte da Caveira, onde os braços sublimes do Senhor abriram-se junto com a crueldade do homem, para abraçar a humanidade. Mas temos que observar a sua trajetória. Quando ele, no barco de Pedro, falava às margens do Tiberíades àqueles que eles ouviam, derramava a mensagem morredoura da transformação, convidando a todas as criaturas para que fossem melhores. Ele que veio anunciar o reino do Pai, Filho dileto de Deus como somos todos nós, o irmão mais velho que percorreu a jornada mais distante que um dia iremos percorrer, trouxe-nos a experiência da paz, da ternura, do amor e do perdão que nós precisamos aprender. Ouçamos-lhe a voz veneranda e doce, ele que foi o Cordeiro, que não se rebelou,
mas que trouxe silenciosamente, através dos seus exemplos, de suas palavras melodiosas e doces, o roteiro e o caminho da felicidade, da saúde e da paz. Se queremos guardar no coração o bom viver, lembremo-nos dele, dos seus ensinamentos, tomando-o como guia maior de nossas vidas. Vigiai e orai, disse ele, para não cairdes em tentação. Não devemos ceder aos impulsos tentadores do mal que nos expõe, mas ao contrário, construirmos um legado que será para nós a boa herança em todos os tempos que vivemos. Que Ele nos abençoe nesta manhã, nos traga a sua paz. Graças a Deus.